Fala, gente, vamos resolver a questão 141 do Enem. Preste bem atenção. A densidade demográfica de uma região é definida como sendo a razão entre o número de habitantes dessa região e sua área, expressa na unidade de habitantes por quilômetro quadrado. Uma região R é subdividida em várias outras, sendo uma delas a região Q. A área de Q é igual a 3/4 da área de R, e o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. As densidades demográficas correspondentes a essas regiões são denotadas por D de Q e D de R. A expressão que relaciona D de Q e D de R é... Então, inicialmente a gente percebe que ele fala para a gente, né? Densidade é igual ao número de habitantes pela área. E a primeira informação que ele nos dá é que a área de Q, né? Isso ele pede para a gente relacionar a densidade de Q com a densidade de R. E a primeira informação a respeito disso é que a área de Q é igual a 3/4 da área de R. Ou seja, a área de Q é igual a 3/4 da área de R. Enquanto a segunda informação dele é que o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. Então, número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. Tá certo? Então, as informações que ele nos dá é essa. E agora a gente pode ter uma sacada muito interessante, que a gente consegue resolver a questão de maneira mais rápida se a gente pensar dessa maneira. O que acontece? Eu posso dividir nessa equação aqui de baixo, né, fazendo de maneira mais clara o que eu posso fazer. Dividir dos dois lados por A de Q. Ou seja, como é que fica essa equação aqui de baixo? N de Q dividido por A de Q é igual a N de R dividido por 2A de Q. Perceba, eu dividi por A de Q é como se eu tivesse multiplicado por 1 sobre A de Q, o inverso de AQ, dos dois lados da minha equação. E aí eu chego nesse resultado. Perceba que de um lado eu já tenho o valor que eu quero. A densidade é o número de habitantes pela área. E a gente quer saber a relação entre D de Q e D de R. O D de Q eu já tenho aqui. Perceba que o número de habitantes sobre a área é a densidade. Então a densidade de Q já está expressa aqui. Densidade de Q. Isso é igual a número de habitantes de R dividido pela área de Q. Sendo que a área de Q, essa divisão, né, N de R por A de Q, não nos interessa. Porque o que nos interessa agora é descobrir a densidade de R, para a gente relacionar as duas. Então perceba, eu posso substituir A de Q por 3/4 de AR. É o que está escrito aqui em cima. Então, se você fosse resolver de maneira mais direta ainda, eu fiz esse modo para explicar. Mas se fosse resolver de maneira mais direta ainda, você poderia dividir, né, uma equação pela outra. Ou seja, você vai dividir essa daqui de baixo pela de cima. E aí dividindo, você ficaria N de Q sobre AQ, e você dividiria esse termo aqui por esse termo aqui, e acharia facilmente já a densidade de R. Mas fazendo desse modo que a gente começou a fazer, como ficaria? Ficaria N de R dividido por 2 vezes, e agora eu vou substituir. O A de Q equivale a 3/4 de A de R. Então, 2 vezes 3/4 é como se aqui embaixo eu tivesse, né, 2 vezes 2. No lugar do 4 é como se eu tivesse 2 vezes 2, porque 4 é 2 vezes 2. Então eu corto 2 de baixo com 2 de cima. E aí fica 3/2 de AR. Ou seja, o resultado disso aqui de baixo é 3/2, não é isso? 3/2 de AR. E agora perceba que eu tenho D de Q de um lado e eu tenho D de R também de um lado. D de R. Sendo que esse D de R aqui está dividido por 3/2. Quando eu divido algo por 3/2, é o mesmo que eu multiplicar dos dois lados, né? Multiplicado, no caso aqui, D de R por 2/3. Então o que acontece? Se eu fizer isso aqui, ó, como é que fica o resultado? Fica que D de Q vai ser igual a D de R. E agora o que acontece? É como eu posso pensar também como se fosse uma divisão de fração. E divisão de fração eu repito a primeira e multiplico pelo inverso a segunda. Qual é a primeira? D de R, que eu já repeti aqui, e multiplico pelo inverso a segunda. O inverso de 3/2 é 2/3. Então, a gente chega nessa relação. D de Q é igual a D de R multiplicado por 2/3, ou D de Q é igual a 2/3 de DR. Tanto faz. Beleza? Mas a alternativa correta é a alternativa E. Eu espero que você tenha conseguido entender a questão de maneira que tenha ficado bem claro para você a relação que a gente fez aí. Beleza? Tamo junto, se inscreve no canal e deixa o like.